Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal. E hoje eu quero trazer para vocês os possíveis avanços russos de uma nova arma nuclear baseada no espaço, concebida para ameaçar a extensa rede de satélites não somente dos Estados Unidos, mas de todo o mundo. E essas informações foram passadas por especialistas, autoridades do alto escalão dos Estados Unidos e também de congressistas americanos. Mas antes, peço gentilmente para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e curtir e compartilhar o vídeo para ganharmos mais relevância na comunidade geopolítica. E também quero agradecer a todos os meus membros do Clube dos Canais aqui no YouTube, que vem contribuindo mensalmente e também com o crescimento do área militar. Quero agradecer ao Marden Goldman, que há quase 2 anos vem contribuindo com o canal, Antônio Cruz, Rodrigo Castro, Adenilson Correia, José Augusto. Muito obrigado pela sua parceria e vocês também podem se tornar membros do Clube dos Canais aqui do Área Militar e com isso vocês vão ter benefícios exclusivos, como os seus comentários vão ficar destacados e principalmente vão assistir vídeos inéditos e exclusivos aqui do canal em primeira mão, antes de todo mundo. Então vamos para o que interessa, para o que é importante nesse momento e relevante para ampliarmos o nosso conhecimento. Como vocês já sabem, os Estados Unidos informaram ao Congresso americano e os seus aliados também na Europa sobre os avanços russos numa nova arma que pode estar sendo utilizada lá no espaço. E essa nova arma, ela é diferente. Essa nova arma, ela tem capacidade nuclear e ela é operada exclusivamente no espaço. E é claro que ela foi praticamente exclusivamente criada para ameaçar realmente a extensa rede de constelação de satélites dos Estados Unidos e também de todo o mundo. E, segundo os analistas que acompanham e os especialistas que estão acompanhando esse caso, se uma arma como esta for utilizada, ela poderia destruir as comunicações de satélites civis de vigilância do espaço e principalmente das operações militares de controle e também de comando dos Estados Unidos e de todos os seus aliados. Isso também pode gerar um efeito dominó, um efeito em cadeia muito grande, porque se uma arma como esta explodir um satélite ou explodir até mesmo um míssil que está ali em região de órbita, na órbita da Terra, poderá causar um colapso ali na região e os detritos espaciais poderão ser espalhados para outras áreas do espaço, atingindo outros satélites, e os detritos gerados desses outros satélites poderão também atingir outros satélites e assim por diante, algo que vai ser o quê? Progressivo e destruindo praticamente toda essa cadeia, essa constelação de satélite de toda a Terra. Então, nesse momento, os americanos atualmente não possuem esse tipo de capacidade para combater esse tipo de arma e defender os americanos, seus aliados, e também não possui, pelo que a gente sabe, armas nucleares como esses indivíduos estão apontando que a Rússia ativou esses equipamentos no espaço atualmente. Ou seja, os americanos possuem 2 problemas. Primeiro, que a Rússia possivelmente implantou uma arma desse tipo no espaço. Segundo, os americanos não têm capacidade para interceptar esse tipo de equipamento que está atualmente lá no espaço. Tá? Vamos dizer ainda que existem um terceiro problema em relação a tudo isso, que os americanos não possuem armas desse tipo orbitando atualmente o espaço que circunda ali a órbita da Terra. Então, esse fato levantou diversas questões sobre se a Rússia realmente ela estava se preparando para abandonar o que a gente conhece como Tratado do Espaço Exterior de 1967. E esse tratado ele proíbe exclusivamente todas as armas nucleares que estão ali, que possam estar na região da órbita da Terra. Ou seja, você vai implantar um satélite no espaço
Esse satélite não pode conter um tipo de ogiva nuclear, mas pode ter ali, segundo esse tratado, quando não está falando especificamente sobre isso, você pode ter, utilizar esse tipo de equipamento. Então, ou seja, se você tem um equipamento que tem a ogiva convencional, certamente você pode usar conforme esse tratado, ele não especifica isso, mas se tratando de ogivas nucleares, não pode ser utilizado conforme essa convenção de 1967. Mas como a Rússia não parece, nesse momento, perto de utilizar esse equipamento contra os americanos ou contra a Europa, segundo Washington, não há uma preocupação tão grande que possa resultar em uma ameaça, em um alerta praticamente urgente nesse momento. Mas a inteligência, a partir do congressista Michael Turner, porque o Michael Turner tem a ver com essa situação? Porque a inteligência americana, ela é obrigada a reportar ao Comitê de Inteligência da Câmara. E quem é o atual presidente do Comitê de Inteligência da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos? Michael Turner. Então a inteligência, ela notificou Turner sobre essa suposta arma russa que está atualmente em órbita da Terra. E o Michael Turner, ele é um republicano de Ohio e atual presidente do comitê. Então, como tal, ele recebeu essa informação e ele ficou realmente assustado e quer, neste momento, buscar mais detalhes sobre toda essa situação envolvendo essa suposta arma nuclear russa lá no espaço. Então, o que ele fez? Ele pegou essas informações da inteligência e tornou essas informações praticamente públicas. É claro, em parte. Outra parte ela foi classificada. Então, ele fez esse anúncio na quarta-feira, todas as mídias começaram a repercutir essa situação que realmente é muito assustadora do ponto de vista americano, e isso não pegou muito bem lá na Casa Branca, por exemplo, com os conselheiros e também com os representantes militares que apoiam as decisões de Biden, também orientam Biden sobre as decisões nos Estados Unidos, de forma de inteligência, de defesa e segurança. Porque foram informações que ainda estavam sendo geradas, estavam ainda sendo digeridas pela inteligência americana, e que informações que poderiam ser investigadas de forma secreta, com essa informação ainda permanecendo secreta, ela pode agora, nesse momento, ser ocultada pela Rússia. Então, de forma pragmática, Turner gostaria, nesse primeiro momento, de mais informações, só que, ao mesmo tempo, pode estar prejudicando as investigações da inteligência dos Estados Unidos sobre se essa arma realmente está ou não disponível lá em órbita da Terra em favor de Moscou. E, por exemplo, uma grande emissora americana como a ABC News, ela informou que a inteligência americana ela tinha observado um suposto armamento nuclear e, inclusive, esse armamento antinuclear, esse armamento nuclear, ele tinha uma função anti-satélite e que já estava em órbita da Terra. E era um equipamento extremamente eficiente que poderia ocasionar diversas complicações para a rede de constelação dos Estados Unidos. Então, essas preocupações sobre a colocação de armas nucleares no espaço, seja da Rússia, ou da China, ou dos Estados Unidos, remontam a décadas, mais de 50 anos. Inclusive, os americanos já experimentaram versões dessa tecnologia, mas nunca implantaram tal equipamento no espaço e que comprovasse realmente a necessidade naquela época e também a usabilidade desse equipamento diante de ameaças na região da órbita da Terra. E nesse momento a Rússia ela vem desenvolvendo diversos equipamentos e se aprimorando com o tempo. E, ao que parece, a inteligência americana identificou que essa arma nuclear da Rússia já estaria operando na órbita, no espaço sideral. E isso é uma preocupação que realmente remontam a décadas, essas preocupações. Então, os oficiais militares dos Estados Unidos alertaram que tanto a Rússia como a China vêm desenvolvendo
de forma muito acelerada no sentido de militarizar ainda mais o espaço sideral. Então, todos esses desenvolvimentos que temos atualmente hoje são também para cunho militar, para cunho de defesa e também de ataque. Todas essas inovações e esses avanços em pesquisas e outros tipos de desenvolvimentos no espaço, ele tem sim o cunho de ser fatores militares para o desenvolvimento de defesas e também de ataques. Inclusive, no último levantamento, feito em janeiro de 2022, ficou constatado que há 8.261 satélites orbitando a Terra atualmente. E, inclusive, no ano que antecedeu esta pesquisa, este levantamento, em 15 de novembro de 2021, a Rússia demonstrou uma missão bem-sucedida que fez parte do seu omisso programa de interceptação de satélites que estejam ali operando na órbita da Terra, e que a Rússia disparou um míssil terrestre do tipo PL-16 Nudol em direção a esse antigo satélite soviético, já estava inoperante, e destruiu com sucesso em plena órbita da Terra, e se tratava do satélite Cosmos 1408. Inclusive, foi a primeira vez que a Rússia havia realizado com sucesso uma interceptação ao vivo desse tipo, com a tecnologia existente atualmente na Rússia, a partir do quê? Do lançamento de um lançador aqui na superfície terrestre, que visou ali esse satélite em pleno espaço sideral, em plena órbita da Terra, e não a partir do espaço em direção ou contra esse objeto que estivesse operando na órbita da Terra. Então é diferente da atual situação da Rússia nesse momento, que ela tem essa capacidade de engajamento e inclusive com armas nucleares, uma ogiva nuclear já preparada e implantada na órbita sideral, na órbita da Terra, tá? E essa declaração de Michael Turner, esse republicano, e inclusive essa decisão de compartilhar com todas as pessoas aí na Europa, os aliados em todo o mundo, é claro que deixou Washington, deixou a Casa Branca desconfortável, mas, segundo ele, foi uma medida para pressionar o governo Biden a tomar medidas, a tomar soluções para realmente inibir esse tipo de situação e tentar investigar o mais rápido possível formas de não é claro interceptar esse satélite ou esta arma que esteja em órbita, mas investigar a fundo como se preparar para a defesa e também ataque nesse momento contra uma Rússia muito avançada espacialmente, tá? Isso é claro que pode sim ou não prejudicar a investigação, essas investigações americanas em relação a esse novo equipamento russo, tá? Inclusive, ainda na quarta-feira, a Casa Branca deu ali algumas entrevistas, algumas informações, um briefing sobre toda essa situação envolvendo a guerra lá na Ucrânia, a guerra em Israel, e o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, ele foi questionado sobre este papel atual dos Estados Unidos e também da Rússia em relação ao espaço, e foi questionado se realmente é verdade que a Rússia alcançou essa superioridade em armas nucleares em órbita da Terra que possa prejudicar a segurança de todo o universo, ou melhor, de todo o planeta. Jake Sullivan, ele colocou a sua expressão ali nessa entrevista, nessa coletiva de imprensa, e ele disse que seria impossível responder com um sim direto a esta pergunta desses jornalistas. Isso levantou realmente uma situação bem séria, um clima realmente de medo entre as partes ali presentes. E aí ele construiu um contexto, contextualizou sobre a sua fala e disse que os americanos, eles compreendem que há uma série de ameaças e desafios em todo o mundo com os quais os americanos lidam todos os dias. E essas ameaças e também esses desafios vão desde o terrorismo até atores estatais. Segundo ele, Jake Sullivan provavelmente estava se referindo à Rússia. E nesse momento há dois grandes problemas em questão que os americanos estão enfrentando.
o Tratado do Espaço Exterior, de 67, e o New START, firmado ali entre Biden e Putin em 2020, ou seja, ele estendeu esse tratado. É claro que a Rússia ela saiu, Putin suspendeu no ano passado esse tratado, New START, mas giram realmente em torno desses dois grandes problemas, dois grandes tratados. O primeiro, o Tratado do Espaço Exterior, que foi um dos primeiros grandes tratados sobre ameaças espaciais, que visou ali o controle de armas negociados ali entre os Estados Unidos e a União Soviética na época. É claro que permaneceu em vigor até o momento, mas pode estar sendo ameaçado. E também a possibilidade da Rússia abandonar o Tratado New START, que limita as armas nucleares estratégicas, que expira em fevereiro de 2026. E a Rússia, como havia dito, ela suspendeu por um tempo limitado todas as funções do New START entre Estados Unidos e Rússia, mas não suspendeu essa comunicação de testes que poderiam ali resultar em um erro de cálculo entre as duas partes. Então vale lembrar que por volta também, para encerrarmos este vídeo, vale lembrar que em 1983, o então presidente Ronald Reagan anunciou o programa chamado de STAROS, que foi um programa que visava o quê? Tornar as armas nucleares completamente obsoletas. Mas como assim? Esse programa, que também oficialmente é chamado de Iniciativa de Defesa Estratégica de Ronald Reagan, foi uma proposta de Reagan para desenvolver um sistema de defesa antimísseis que fosse destinado a proteger não somente os Estados Unidos, mas todo o mundo de ataques nucleares estratégicos balísticos que estejam em órbita da Terra, sejam intercontinentais e também aqueles de alcance mais reduzidos, mas que alcançam ali a região da órbita terrestre. E se isso de fato acontecer um dia, se esse programa STAROS americano realmente um dia se tornar realidade, certamente o programa deixaria os Estados Unidos com um escudo realmente certeiro contra mísseis de vários tipos, balísticos, intercontinentais de vários tipos, em relação ao espaço e também em direção à superfície da Terra. Então, ele vai trazer uma resposta de defesa americana para todo tipo de equipamento que adentrar em órbita terrestre, em órbita da Terra, e, sendo possível, não permitir que este equipamento retorne para a Terra e assim atacar de forma precisa seus alvos terrestres. Mas também, se explodir em órbita da Terra, será que também poderia resultar em um efeito cascata, um efeito dominó sobre todos os outros satélites? É uma questão que levanta realmente muita dúvida, mas que certamente também poderia ocasionar um efeito dominó e assim prejudicar toda a constelação de satélite dos próprios americanos e também dos aliados e também inclusive dos seus rivais como a Rússia e também como a China. Então esta foi uma análise que eu queria trazer para vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativarem as notificações e também compartilhem o vídeo para que possamos ganhar ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E espero que tenham gostado desta análise e nos vemos no próximo vídeo aqui no canal.